Fala galera, assunto novo, semelhança de triângulos. Tudo que eu falar sobre semelhança de triângulos, na verdade, vai ser aplicado também em semelhança de polígonos. Ou seja, tudo que eu falar de semelhança de triângulos vale para semelhança de qualquer figura plana, ok? Então, é imprescindível que a gente entenda essa base de semelhança. Quando que nós dissemos, e agora a gente vai fazer uma comparação rápida, quando que nós dissemos que dois triângulos são congruentes? A gente sabe que triângulos congruentes são triângulos exatamente iguais, têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. A semelhança, ele pega uma dessas características, ela fala o seguinte: triângulos semelhantes são triângulos que possuem o mesmo formato, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Se eles possuem o mesmo formato, todos os seus ângulos são congruentes, ou seja, os seus ângulos são iguais. Se eu pego dois triângulos para comparar e falo, olha, esse ângulo é igual a esse é igual a esse é igual a esse, opa, esses dois triângulos são congruentes. Por quê? São semelhantes. Por quê? Porque eles têm os ângulos iguais, ok? Quando dois triângulos têm os ângulos iguais, a gente já pode afirmar que eles são semelhantes. Professor, e para afirmar que eles são congruentes? Para afirmar que eles são congruentes, eles também têm que ter as mesmas medidas, os seus lados têm que ser congruentes. Na semelhança não. A regra de semelhança diz o seguinte, que para que dois triângulos sejam semelhantes, os seus ângulos são congruentes, os seus ângulos são iguais, mas os seus lados são proporcionais. Os lados são proporcionais, ou seja, existe uma proporção entre os seus lados. Se eu pegar o maior lado de um, o maior lado do outro e dividir, vai dar a mesma razão, ou seja, a mesma fração, o mesmo resultado que eu pegar o menor lado com o menor lado. O lado médio com o lado médio. Eles se mantêm dentro dessa razão ou dessa proporção, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder discutir um pouquinho semelhança de triângulo. Olha aí, tenho duas figuras, tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo VHS, né? O que eu coloquei aqui para vocês? Eu não sei se vocês conseguem ver, né? Que o ângulo B, por exemplo, ele está em azulzinho, o ângulo H também está em azulzinho, né? O ângulo A está laranja, o ângulo V também está laranja. E o ângulo C está vermelho, o ângulo S também está vermelho. O que eu quero dizer com isso? Eles são iguais, tá? A medida desse ângulo C é igual à medida do ângulo S. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo H. E a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo V, tá? Eu tenho aqui três ângulos congruentes entre os triângulos. A gente afirma o seguinte: o triângulo ABC é semelhante. O símbolo de semelhança, a gente põe um tiozinho ali, ó. O triângulo ABC é semelhante. Quando eu vou escrever isso aqui, presta bastante atenção, porque esse tipo de notação é cobrado aí em questões de vestibular, Enem, quando ele coloca esse tipo de questão. Às vezes ele não te dá o desenho para você ver os ângulos, né? Mas ele coloca simplesmente a notação, olha, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, vamos colocar o triângulo. O que acontece? Eu preciso colocar na mesma ordem das cores. Então, se o primeiro era o A, é laranja, o primeiro que vem aqui vai ser o V. O B, né, era azul, então aqui vai ser o azul H, e o último vermelho que era o C, o último aqui é o C, o último tem que ser o S. Então a gente afirma exatamente isso aqui, ó. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo VHS. E o que isso indica pra gente dentro da matemática, dentro dessas duas figuras que a gente pode afirmar a partir disso? Por exemplo, a gente pode afirmar, né, que o segmento AB, que é o lado AB daquele triângulo, divididos por quem é o lado semelhante? Opa, AB, VH, primeiro com o segundo, VH. Então, se eu dividir esses dois segmentos, vai ser igual quando eu pego um outro segmento do menor. Vou pegar, por exemplo, o AC, né? O lado AC, AC é o primeiro com o terceiro, é semelhante ao VS. Então, se eu dividir o VS, que também vai ser a mesma razão, a mesma, né, divisão que a gente vai ter se eu pegar o lado BC, nesse caso ali é a base, que a gente está usando como base do nosso triângulo,
para o lado HS. Tá aí, né? Isso aí é a proporção que a gente tem entre dois triângulos. Ou seja, quando ele me afirma que dois triângulos são semelhantes, mesmo que seja com esse símbolo ou que seja com o desenho, e ele fala, olha, sabendo que o lado do maior é o dobro do menor, né? O lado VH é o dobro do AB, a gente já pode afirmar que todos os lados serão o dobro daquele lá. Ah, professor, então eu posso afirmar, por exemplo, né, que o perímetro vai ser o dobro? Sim, porque o perímetro seria a soma de todos os lados. Se todos aqui são o dobro, olha, eu vou fazer essa demonstração, gente, porque eu acho bacana a gente visualizar isso pelo menos uma vez. Então eu vou dizer que todos os lados desse triângulo são o dobro. Olha só, vou chamar aqui de Azinho, Bzinho, Czinho. Ah, professor, põe aqui Vzinho, Hzinho, Szinho. Não, se eu sei que é o dobro, olha, esses lados são semelhantes. Se aqui vale A, aqui vale 2A. Se aqui vale B e aqui vale o dobro, aqui vale 2B. Se lá vale C e aqui vale o dobro, 2C. Olha só o que eu quero de vocês. No triângulo ABC, quem é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Vai ser A mais B mais C. Concorda comigo? Agora, se eu vou pegar, né, o triângulo VHS, quem é o perímetro? Você vai falar assim, professor, simples, é 2A mais 2B mais 2C. Uma coisa que fica implícita aqui, e não está tão direto, porque é a forma que a gente escreve, né, é que eu posso pôr esse 2 em evidência. E aí eu vou ter duas vezes. Era 2A, sobra o A. Era 2B, sobra o B. Era 2C, sobra o C. E olha só, duas vezes A mais B mais C. E o que é A mais B mais C? É exatamente o perímetro do triângulo AB. Isso quer dizer, galera, que se eu tenho a proporção entre os triângulos, a proporção é mantida também no meu perímetro, tá bom? É meio óbvio eu olhar isso aqui, mas às vezes a gente não consegue enxergar dentro dos cálculos. A gente pensa assim, se eu vou dobrar todos os lados, né? São 3 lados, vai ficar 8 vezes, né? Porque é o dobro desse, mais o dobro desse, mais o dobro desse. E aí a pessoa já tenta fazer em forma de potência. Não é, tá? Então, toma cuidado. O que é importante dentro disso aqui é exatamente o fato. Se eu sei a proporção de um dos lados, a razão de um dos lados, ela é válida para todo o triângulo, assim como também, né, para o seu perímetro. Uma informação importantíssima, e isso aqui é importante de verdade, é que assim, vamos supor que eu tenha dois segmentos paralelos, esses segmentos eles não se cruzam. Eu vou ligar o lado esquerdo do de baixo com o direito de cima, o lado esquerdo de cima com o direito de baixo. O que acontece? Quando você faz essa cruzada aqui, né? Olha, o esquerdo com o direito de baixo, o direito de cima com o esquerdo de baixo, eu formo aqui dois triângulos. O que acontece? E aqui eu quero demonstrar uma outra coisa para vocês, tá? A gente já aprendeu isso lá no ensino fundamental 2, que é o quê? Se eu prorrogasse aqui, vou prolongar essas retas que são paralelas, lembra que elas são paralelas, ok? Eu vou prolongar também essas que eu coloquei aqui. Vou prolongar essas retinhas aqui. E aí agora a gente vai fazer uma análise daquilo que a gente tem. Feixes, né, transversais, duas retas transversais em feixes de paralelas, na verdade. Eu tenho duas paralelas e duas transversais. Olha só o que vai aparecer para mim. Por exemplo, esse ângulo e esse ângulo, a gente aprendeu lá no ensino fundamental 2, que a gente chama de OPV, né? Ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, quando eu tenho um ponto em comum, né? Cruzo duas retas, esses dois ângulos eles sempre serão iguais. Primeiro ponto. O que acontece? Eu vou marcar um outro ângulo aqui, vou colocar dois tracinhos para representar esse ângulo, né? Esse ângulo a gente pode falar, professor, é igual a esse aqui. Sim, oposto pelo vértice também. Só que como eu tenho essas duas retas paralelas, né? Eu também posso dizer que essa reta vai cruzar aqui, também vai ser igual a essa, concorda? Eles são ângulos iguais
visto que essa reta aqui, ela não vai fazer curva, as duas são paralelas. Se eu chegasse uma mais perto da outra, ou se eu colocasse uma em cima da outra, esse ângulo ele seria único, ele iria se aproximando, se aproximando, se aproximando, ia ficar igual. E aqui eu tenho oposto pelo vértice também, ok? E eu tenho esse terceiro ângulo aqui, poderia falar que opa, ângulos opostos pelo vértice aqui, né? Mas eu também posso afirmar o quê? Olha, se eu conheço esse ângulo, eu conheço esse aqui, ó. Correto? E ângulos opostos pelo vértice estão aqui. O que acontece? Toda vez que eu tiver dois segmentos paralelos com as duas transversais cortando, eu vou formar esses dois triângulos. E o que a gente pode afirmar sobre esses dois triângulos? Que eles são semelhantes. Eles são semelhantes por quê? Porque eles têm os três ângulos iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulozinho aqui é igual a esse, e esse ângulozinho aqui é igual a esse. Qual é o detalhe? Aqui é só para você tomar um cuidado enorme, tá? Eu vou colocar letras para representar esse triângulo. Como eu já usei A, B, C e o VHS, vamos usar aqui outras letras, né? F, G, H e J. Eu tenho dois triângulos. Quem são esses dois triângulos? Eu vou pôr o primeiro triângulozinho aqui, ó. Vou colocar o triângulo maior, tá? F, G, H. Ele é semelhante a qual triângulo? É aqui que tem que tomar cuidado quando a gente tiver isso aqui. Repara que o F tem três risquinhos. Então, para ser semelhante, eu tenho que pensar no vértice F, três risquinhos. Quem é semelhante? O J. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é normal na nossa cabeça falar, se o F é, então o I, F, I, vai colocar G, J e o H sozinho, tá? O G tem 2, vai para o I. E o H tem 1, e puxa, o H é o mesmo para os dois, né? Então, J, I, H seria a nossa relação de semelhança. Ah, professor, é comum aparecer algo desse tipo? Sim, é comum. Então a gente tem que saber resolver isso aí, tá bom? Vamos dar uma prolongada agora, vamos falar um pouquinho sobre relações métricas. Vamos lá. Galera, assuntinho que eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas que é extremamente importante dentro da parte de geometria, tá? Dentro do conhecimento que você precisa ter dentro do seu ensino médio. Você já ouviu falar disso aqui lá no seu ensino fundamental 2 e eu quero passar para vocês o quão importante é. Relações métricas no triângulo retângulo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, normalmente, e não está errado se você chegou até aqui com essa característica na sua mente, não é estranho eu falar assim para você, desenha aí um triângulo retângulo, e aí a hora que eu passo para ver o caderno do aluno, ter esse desenho, algo desse estilo, né, onde um cateto é minha base, o outro cateto é minha altura. Por quê? Porque todo triângulo retângulo eu posso ter base um cateto e altura é outro, porque eles formam 90 graus aqui, tá bom? Só que, qual é o problema? Quando a gente tem esse formato do triângulo retângulo, a gente aprende uma coisa que é óbvio para todo mundo, né? A gente já reviu esse ano, que é a ideia do Teorema de Pitágoras. A gente fala lá, vamos fazer Pitágoras. E eu falo para vocês, caiu uma questão que envolve triângulo retângulo, dá uma olhadinha com carinho em Pitágoras, porque pode ser que ele resolva essa questão, tá? E a gente sabe que Pitágoras é simples assim, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembrando que a ordem dos catetos aqui, né, se eu colocar C ao quadrado mais B ao quadrado, indiferente. Qual é o detalhe para você? É que nem sempre o triângulo retângulo vai vir bonitinho assim, né? A forma que a gente visualiza, ele altera algumas coisas. Então, por exemplo, né, eu vou pôr aqui um outro triângulo retângulo aqui. Vamos dizer aqui, aqui é um ângulo reto, então isso é um triângulo retângulo, tá? Lembrando que a hipotenusa continua sendo A, os catetos continuam sendo B e C. Então eu vou colocar aqui, o A, o B e o C. O que acontece? Se eu dou para o aluno um triângulo retângulo desse aqui, vamos supor, se eu dou desse aqui, ele vai calcular a área, base vezes altura divididos por 2, beleza. Esse aqui eu não consigo usar a base vezes altura, porque eu não tenho altura aqui, né? E o que é altura? É o segmento ou é a distância entre o vértice e a base, né? Formando 90 graus com a base aqui.
Então eu vou tracejar, né, nesse caso aqui, a nossa altura. Vai ser aqui um segmento perpendicular à nossa base, vai ser a altura. E aí agora aparecem mais duas características dentro desse triângulo que não aparecem nesse aqui, por motivo de simplesmente, né, da posição. Que é o quê? A projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Imagine que aqui tem um anteparo, um caderno, alguma coisa aqui. Aqui eu tenho um espeto, que é o cateto, outras coisas aqui, e eu jogo uma luz aqui de cima. O que vai acontecer? Esse espeto, que a gente chamou cateto ali, ele vai produzir uma sombra no meu caderno que está aqui embaixo. Se o meu caderno tiver, né, o tamanho da hipotenusa, a hora que eu subir a luz, o cateto B vai fazer a sombra exatamente desse tamanho. O cateto C vai fazer a sombra exatamente desse tamanho, de forma perpendicular, né? É uma projeção ortogonal. A gente diz que essa sombrinha que ele vai produzir é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. E aí a gente usa duas letras para representar, né? A gente usa a letra M e a letra N. E aí acontece quando eu tenho o triângulo retângulo nesse formato, as coisas aumentam um pouco. Como assim? Eu não vou usar somente o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras continua válido, mas eu tenho outras relações métricas, tá? A gente tem a relação métrica do teorema de Pitágoras, mas a gente também tem que o cateto ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado é igual o produto, tá, da hipotenusa pela projeção desse cateto. Opa, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Olha, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. H ao quadrado, a altura desse meu triângulo, é igual ao produto das projeções. E eu daqui a pouco vou falar uma coisinha interessante sobre isso aqui. E a última relação, né? A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. E aí a gente tem essas quatro relações métricas. Nossa, professor, como é que eu vou lembrar disso? Galera, tem uma musiquinha, não tem muita métrica, não tem, né? Não faz muito sentido, mas ajuda a lembrar, né? A gente pode lembrar dessa música aqui, ó. A baleia anda no mar, o condor anda nas nuvens, o homem, a mulher e o neném ainda hoje brincam em casa, ok? A baleia anda no mar, ó, o cateto era o B, o A é a hipotenusa, o M é a projeção daquele cateto, o condor anda nas nuvens, cateto, hipotenusa, projeção desse mesmo cateto aqui. O homem, a mulher e o neném. O homem é a altura do triângulo, projeção vezes projeção. Ainda hoje brinco em casa, hipotenusa vezes altura é igual o produto dos catetos. Nossa, professor, bem complicado, bem difícil. É complicado, é difícil, porém é uma das formas que você tem para decorar, tá? Na resolução dos exercícios, sugiro então que você dê uma cantada aí, né, para poder encontrar essas relações. Quando for resolver os exercícios, tenta visualizar cada uma dessas aqui dentro do seu triângulo retângulo. Beleza? Vamos fazer mais uma pequena observação. Temos aqui uma circunferência, ok? O centro da circunferência está aqui. O que eu vou afirmar para vocês, tá? E isso será mais explicado em outra aula, tá? Quando a gente for falar, por exemplo, sobre ângulos dentro da circunferência, não hoje. Mas se eu pego o diâmetro, o que é o diâmetro? É um segmento que passa pelo centro, né? É a maior corda que tem na circunferência. A gente tem aqui o diâmetro, que é 2 vezes o raio, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o raio, que é igual o A. Opa, não posso falar isso aqui ainda. Vamos falar que é igual ao D, então, o diâmetro. Pronto. Depois a gente fala que é igual ao A. O que acontece com esse tipo de situação? Se você pegar qualquer ponto da circunferência, vou marcar, por exemplo, esse ponto aqui, e eu juntar com as extremidades do meu diâmetro, presta atenção, isso é sempre, tá? Você sempre vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Ou seja, toda vez que eu falar de um triângulo inscrito na circunferência, cujo um dos lados é o diâmetro, eu já sei que é um triângulo retângulo. Olha só, vou escolher um outro ponto, vou escolher esse ponto aqui. A hora que eu jogo para cá, ó, e
volto para cá, a gente tem também aí um triângulo retângulo. Ah, professor, não estou convencido ainda. Vou pegar um outro ponto mais aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Esse ponto gera também um ângulo reto, ok? O que acontece? O seu diâmetro será a hipotenusa, tá bom? Galera, esse tipo de aplicação muito comum, então é bom a gente conhecer, tá? Toda vez, triângulo escrito na circunferência, se ele citar o diâmetro como um dos lados, triângulo retângulo. Galera, a aula de hoje é isso. Faça exercícios a respeito desse conteúdo para poder praticar, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e um grande abraço.